O som de um relógio de parede num fim de tarde costuma ser ignorado por quase todos nós. Ele se move com uma paciência que desconcerta a nossa urgência diária, lembrando-nos de que o tempo não corre, ele apenas se acumula. Cada batida é idêntica à anterior, mas o peso do dia que se acumula nelas muda tudo. A riqueza de um homem, antes de se materializar em números, em propriedades ou em moedas de ouro, reside exatamente na forma como ele habita esse compasso silencioso. Napoleon Hill passou décadas observando os homens mais influentes de sua era, não para entender a mecânica de seus negócios, mas para decifrar a arquitetura de suas mentes durante as horas em que nada parecia acontecer. O que ele descobriu foi algo muito distante do barulho que hoje associamos ao sucesso. Ele descobriu que a abundância é um estado de ordem profunda. Olhe para a natureza ao seu redor. Uma árvore não se apressa para dar frutos. Ela passa meses invisível sob a terra, estendendo suas raízes no escuro, absorvendo os nutrientes necessários no mais absoluto isolamento. Quando a primavera chega, o fruto é apenas uma consequência inevitável de um trabalho silencioso que começou muito antes. No entanto, o homem moderno inverteu essa lógica. Ele deseja o fruto sem compreender o solo. Ele busca a riqueza sem antes organizar o receptáculo que irá contê-la. Se a sua mente for um oceano agitado por ventos de dúvida e distração, qualquer riqueza que caia sobre ela afundará na escuridão. Organizar seus hábitos não é criar uma lista rígida de tarefas para o dia seguinte. Isso é apenas gerenciar o caos. Organizar seus hábitos significa alinhar a sua atenção diária com o fluxo invisível da criação. A mente humana funciona exatamente como a terra fértil. Ela não escolhe a semente que você deposita nela. Ela simplesmente a nutre e a faz crescer, seja ela uma erva daninha que destrói ou uma árvore que alimenta. Se você planta pensamentos de escassez, de medo e de hesitação, a vida lhe devolverá uma colheita exata desses sentimentos, multiplicada pelo tempo. A abundância, portanto, Jing-yi, se não pelo que você acumula do mundo exterior, mas pela semente que você escolhe proteger no santuário da sua própria mente. Considere a estabilidade da água em um lago tranquilo. Se você atirar uma pedra nele, a superfície se agita, mas logo retorna ao seu estado original de calmaria. A maioria das pessoas vive como se a pedra fosse o único elemento real, reagindo a cada evento externo com uma tempestade interna de preocupações. Hill chamava isso de deriva. O homem que deriva é como uma folha seca levada pelo vento da opinião alheia, pelas crises econômicas e pelos imprevistos do cotidiano. Ele não possui um norte, porque sua atenção está fragmentada em 1000 pedaços. Para construir uma vida de abundância, o primeiro passo é recolher esses pedaços. É preciso fechar as portas para o ruído do mundo e aprender a sentar-se consigo mesmo, em silêncio, até que as águas da mente se tornem claras o suficiente para refletir o seu verdadeiro propósito. Quando você decide, com clareza absoluta, o que deseja alcançar, o universo inteiro parece conspirar a seu favor. Essa não é uma afirmação mística, é uma lei da psicologia humana e da física oculta que rege as nossas vidas. O cérebro possui um mecanismo de filtragem que nos mostra apenas aquilo que decidimos que é importante. Se você caminha pela vida sem um objetivo principal definido, você caminha vendado. As oportunidades passam ao seu lado e você as confunde com obstáculos. Os homens de grande realização que Hill entrevistou possuíam uma característica comum, uma fixidez de propósito que beirava a obsessão, mas uma obsessão serena, fundamentada na certeza de que o tempo trabalha a favor de quem sabe para onde está indo. A semente precisa romper a própria casca para crescer. Esse processo dói.
Exige o abandono de velhas identidades, o descarte de hábitos confortáveis que nos mantêm pequenos. Guardar o dinheiro que sobra, ler o livro que edifica, escolher o silêncio em vez da discussão inútil, tudo isso exige um sacrifício inicial do ego. Mas é nesse sacrifício que a força se acumula. A disciplina não é uma prisão. Ela é a chave que abre a porta da verdadeira liberdade. Sem ela, você é escravo dos seus impulsos mais baixos e das circunstâncias que o rodeiam. Deixe que o peso destas palavras assente em seu espírito. Não há pressa para entender tudo agora. O entendimento verdadeiro vem com o repouso da mente, quando a teoria se transforma em percepção direta. Sinta a quietude do espaço onde você se encontra e perceba que a abundância já está presente na potencialidade deste momento. Você só precisa permitir que ela encontre ordem para se manifestar. Nem sempre percebemos que o rio não faz força para correr. Ele apenas aceita o declive do terreno e se entrega ao movimento, contornando as pedras grandes e desgastando as pequenas com uma persistência que imita a própria eternidade. Nós, pelo contrário, passamos a maior parte da existência nadando contra a correnteza das coisas. Gastamos uma energia monumental tentando forçar o mundo a se moldar aos nossos caprichos imediatos, esquecendo que o poder real não está no impacto bruto, mas na direção constante. Quando Napoleon Hill dissecou a mente dos homens que moldaram as indústrias e as fortunas do século passado, ele notou que nenhum deles vivia em estado de luta perpétua contra as circunstâncias. Eles haviam descoberto uma espécie de atalho mental, um alinhamento. A maioria das pessoas confunde atividade com progresso. Correm de um lado para o outro, acumulam funções, cansam o corpo e esgotam o espírito, acreditando que o suor na testa é a única garantia de pão na mesa. O suor tem seu valor, certamente, mas se o esforço físico fosse o único segredo da riqueza, os carregadores de piano seriam os donos do mundo. Existe um tipo de esforço que é invisível, que acontece atrás dos olhos, na seleção rigorosa dos pensamentos que permitimos que façam morada em nós. Um hábito não é apenas um gesto repetido mecanicamente, como escovar os dentes ou amarrar os sapatos. Um hábito é, antes de tudo, uma vala cavada na mente por onde a energia mental escorre todos os dias, de forma automática. Se as suas valas mentais foram cavadas pela escassez, toda a sua energia correrá para a falta, independentemente de quanto você trabalhe. O universo não responde à nossa necessidade. Ele responde à nossa correspondência vibratória. Se você pede por riqueza, mas opera no plano do medo da pobreza, você está emitindo dois comandos contraditórios que se anulam mutuamente. A verdadeira organização dos hábitos começa quando as suas ações diárias, os seus pensamentos mais íntimos e as suas reações automáticas dizem exatamente a mesma coisa. Quando essa coerência é alcançada, o que chamamos de sorte passa a ser apenas o funcionamento regular de uma lei natural. Observe como um mestre artesão manuseia a madeira. Ele não briga com os nós e com as fibras naturais da peça. Ele trabalha a favor deles, incorporando as imperfeições no design final da obra. Da mesma forma, as leis que regem a mente humana e a acumulação de riqueza não podem ser quebradas. Elas só podem ser compreendidas e utilizadas. Hill falava sobre a importância do mastermind, a união de duas ou mais mentes em perfeita harmonia em prol de um objetivo comum. Quando duas mentes se unem com essa clareza, cria-se uma terceira mente, invisível, que possui mais força do que a soma das duas partes isoladas. Mas antes de buscar essa harmonia com o outro, é preciso criá-la dentro de si mesmo. O seu intelecto precisa estar em paz com as suas emoções. Muitas vezes, o desejo de enriquecer nasce de uma ferida, o medo da humilhação, a sensação de inferioridade ou a busca por aprovação.
Se a raiz da sua busca for o medo, a riqueza, quando vier, não trará paz. Trará apenas uma ansiedade maior, o medo de perder o que foi ganho. Por isso, a filosofia de Hill é uma filosofia de abundância, não de mera acumulação. A abundância pressupõe que o reservatório é infinito e que a sua cota não diminui a cota do seu irmão. O homem abundante dorme em paz, porque sabe que a sua fonte não depende dos humores do mercado, mas da sua capacidade de se reconectar com a inteligência infinita que governa todas as coisas. Recolha os seus desejos dispersos. Pare de querer tudo ao mesmo tempo. A dispersão é a assinatura da mediocridade. Escolha um caminho, um único canal por onde a sua vida possa correr com profundidade e permita que o tempo faça o trabalho de erosão necessário. Quando as distrações começarem a clamar por sua atenção, lembre-se do rio. Ele não para discutir com as margens, ele apenas passa. Respire o silêncio que fica entre uma frase e outra. Há um espaço de poder aí, um intervalo onde nada falta e tudo é possível. É nesse espaço vazio, livre de ansiedade, que as grandes ideias de negócios e as intuições mais puras costumam florescer. Aprenda a frequentar esse vazio. A mão que se fecha com força para proteger o pouco que possui é a mesma mão que se torna, pelo mesmo gesto, incapaz de receber o que está por vir. Parece um contrassenso, quase um erro de cálculo. Somos ensinados desde cedo que a segurança reside no acúmulo, na guarda, no gesto defensivo de reter cada centavo e cada minuto como se fossem os últimos. No entanto, se você observar o movimento das marés, perceberá que o mar só volta a encher porque teve a coragem de recuar por completo. Napoleon Hill dedicou uma parte vital de sua vida para explicar o que ele chamava de o hábito de caminhar a milha extra. Mas ele não falava de esforço braçal ou de servidão cega. Ele falava de uma lei de simetria que governa o invisível. A maioria das pessoas vive em um estado de negociação mesquinha com a vida. Elas dizem, mostre-me o salário e eu mostrarei o meu esforço. Elas esperam a colheita para decidirem se vale a pena plantar. Elas querem o calor da lareira antes de entregarem a lenha ao fogo. Esse é o hábito da escassez mascarado de prudência. O homem que organiza sua vida para a abundância inverte essa lógica. Ele compreende que o serviço que presta ao mundo é a semente e a compensação financeira é apenas o fruto. Se você deseja um fruto maior, não adianta gritar com a árvore. Você precisa nutrir as raízes com uma qualidade e uma quantidade de entrega que transbordem o que foi estipulado no contrato. Imagine uma fonte no alto de uma montanha. Ela não pergunta quem irá beber de sua água. Ela simplesmente transborda. E porque transborda, ela se mantém limpa, renovada e viva. Se a água parasse de correr para economizar sua substância, ela se tornaria um pântano estagnado em poucos dias. O seu talento, a sua capacidade de trabalho e a sua inteligência funcionam da mesma maneira. Quando você entrega mais do que aquilo pelo que é pago, com um espírito de genuína alegria e excelência, você cria um vácuo no universo. E a natureza detesta o vácuo. Ela se apressa em preenchê-lo, muitas vezes através de fontes que você jamais poderia prever. A verdadeira lei da compensação não é um acordo entre você e o seu empregador, ou entre você e o seu cliente. É um ajuste de contas entre a sua consciência e a inteligência infinita. Quando você coloca o seu coração em tudo o que faz, sem a contabilidade mesquinha de quem teme ser explorado, você se torna o mestre do seu próprio destino. O dinheiro deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que você atrai, como uma consequência natural da utilidade que você despeja no mundo. Há um peso silencioso na integridade. Quando você trabalha com excelência, mesmo quando ninguém está olhando, você está construindo um caráter que é, em si,
uma forma de moeda ultra valiosa. Hill notou que as grandes fortunas não foram construídas por pessoas que faziam apenas o estritamente necessário. Elas foram erguidas por aqueles que transformaram o trabalho em uma forma de oração, em uma expressão de sua própria divindade. Ao fazer mais do que é esperado, você elimina a concorrência. A maioria das pessoas está tentando fazer o mínimo possível para sobreviver. Quando você decide fazer o máximo possível para florescer, você passa a habitar um andar onde quase ninguém chega. Lá, o ar é mais puro, a vista é mais clara. Considere o tempo. Ele é o solo onde todos os hábitos são plantados. O homem comum desperdiça suas horas em entretenimentos vazios, buscando fugir de uma realidade que ele mesmo não cuidou de organizar. O homem que busca a abundância investe o tempo em si mesmo e no serviço ao próximo. Ele sabe que cada hora dedicada ao aperfeiçoamento de sua mente é um depósito em um banco que nunca quebra. Não há urgência nesse crescimento. A pressa é o chicote do medo. O sábio caminha devagar, pois sabe que cada passo dado com propósito vale por 1000 passos dados em desespero. Sinta agora o peso das suas mãos. Elas são as ferramentas da sua vontade. O que elas têm produzido? Elas têm se fechado em punho ou têm se aberto em oferta? A abundância não é algo que acontece com você. É algo que flui através de você. Se o canal estiver obstruído pelo egoísmo ou pelo medo da falta, o fluxo será interrompido. Mas se você limpar as margens do seu espírito, a torrente da prosperidade encontrará o caminho até a sua porta, com a mesma inevitabilidade com que a luz do sol encontra a fresta na janela. Descanse na certeza de que nenhuma semente de bem, de esforço ou de excelência é perdida. O universo possui uma memória impecável. Tudo o que você dá volta para você. Não necessariamente pela mesma mão, nem no mesmo momento, mas sempre na mesma proporção e com juros acumulados pela paciência. Permaneça nesse silêncio por um momento. Deixe que a ideia de ser uma fonte, e não um ralo, se estabilize em suas células. A organização dos seus hábitos começa com a mudança dessa postura interna, de quem pede para quem oferece. Duas forças governam o crescimento de uma árvore: a verticalidade que busca o sol e a profundidade que abraça a terra. Nenhuma delas se exibe, nenhuma delas faz barulho. Se você passar anos observando uma floresta, nunca ouvirá o som do crescimento, apenas o som da queda. Nós fomos educados para notar apenas as rupturas, os colapsos e as grandes crises, esquecendo que as verdadeiras transformações ocorrem na costura invisível dos dias comuns. Napoleon Hill chamava essa força oculta de ritmo hipnótico. Trata-se da lei universal, que fixa os nossos hábitos e os torna permanentes. O tempo, com sua passagem suave, pega aquilo que repetimos com frequência e transforma em nossa própria natureza. O que começou como uma escolha consciente vira um destino inevitável. A maioria das pessoas vive sob o império de hábitos que nunca escolheu. Absorveram o medo dos pais, a pressa do mercado e a escassez do ambiente, operando em um modo de reação automática. Acordam com o peso do ontem e dormem com a ansiedade do amanhã. O ritmo hipnótico, nesses casos, age como uma corrente invisível, arrastando-as para a deriva. Para quebrar essa inércia, não é necessário um ato de violência contra si mesmo. A força bruta desgasta a mente. O que se exige é uma sutil e persistente mudança de direção. Se você alterar a rota de um navio em apenas 1 grau, depois de 1000 milhas navegadas, ele estará em um continente completamente diferente. A abundância não se constrói com saltos heróicos, mas com a fidelidade a esse único grau de diferença na calmaria do cotidiano. O maior segredo de Hill não estava na fórmula para ganhar o primeiro milhão, mas na sabedoria para não ser destruído por ele.
A riqueza sem ordem interna é apenas uma amplificação do caos. Se um homem não sabe quem é no silêncio do seu quarto, nenhuma quantia na conta bancária preencherá o seu vazio. Organizar os hábitos é, portanto, criar uma estrutura interna tão sólida e pacífica que a prosperidade material possa repousar sobre ela sem fazê-la desabar. A abundância é o estado natural de uma mente que parou de brigar com as leis da vida. Olhe para trás e examine a sua história até este exato momento. Cada acerto nasceu de uma clareza e cada erro foi filho da pressa ou da dispersão. Não há espaço para culpa nessa análise, apenas para o aprendizado. O passado é um solo que já foi cultivado. A colheita atual é o que temos na mesa, mas as sementes do amanhã estão intocadas na palma da sua mão. Ao desligar o ruído externo, ao escolher a leitura que edifica em vez da distração que anestesia, ao aceitar o silêncio como um aliado e ao entregar mais valor do que o mundo lhe pede, você aciona o lado luminoso do ritmo hipnótico. A lei que antes o prendia à escassez passa a empurrá-lo com a mesma força em direção à plenitude. Não busque aprovação externa para a sua nova postura. O mundo costuma desconfiar daqueles que escolhem a quietude e a disciplina, porque a serenidade alheia funciona como um espelho que reflete o caos dos que vivem à deriva. Caminhe com os pés firmes no chão, mantenha os olhos fitos no seu propósito principal definido e deixe que os resultados falem por si mesmos. A abundância é silenciosa. Ela não precisa gritar para provar que existe. Ela se manifesta na qualidade do seu sono, na firmeza do seu olhar e na generosidade da sua mão que partilha sem medo do amanhã. Este roteiro chega ao fim, mas o verdadeiro trabalho começa agora, no espaço vazio que se instala quando a minha voz calar. É nesse intervalo, quando você retornar para a sua rotina, para a sua mesa de trabalho e para os seus pensamentos habituais, que a escolha real será feita. Você pode voltar a derivar com a correnteza ou pode começar a cavar o canal que conduzirá a sua vida para o mar aberto da liberdade. A escolha, como sempre foi e sempre será, é exclusivamente sua. Fique em paz. Deixe que o tempo trabalhe. Respire fundo uma última vez e permita que essa sabedoria antiga, filtrada pela paciência dos anos, se transforme na fundação da sua nova jornada.